Bom dia, pessoal. É, eu vou falar para vocês um pouco sobre a diversidade de reprodução em peixes. É, eu mantenho geralmente essa palestra, essa aula, num aspecto mais geral, para abordar todos os processos num aspecto mais geral, como que eles acontecem em peixes. Todos os processos envolvidos, todos os mecanismos que estão envolvidos com a reprodução em peixes. Então, como a reprodução de peixes ela está atrelada a várias outras questões associadas à história de vida dos peixes, né? Eu prefiro chamar essa palestra como diversidade de histórias de vida dos peixes, mas ela vai ser focada em aspectos reprodutivos, tá? Ela também vai ser mais curta do que o normal, eu vou tentar ser muito mais objetiva em função do tamanho que o arquivo pode ganhar, né? Quanto mais longa a apresentação, muito maior é o arquivo para vocês ouvirem, né? Mas vamos lá então. Por que é tão interessante a gente conhecer um pouco sobre a história de vida dos peixes, né? Os peixes representam 50% de todos os vertebrados na natureza, como vocês já devem ter visto ao longo dessa disciplina. Então, a gente tem uma diversidade de aspectos de história de vida que inclui modos de reprodução que é fantástico, né? Quando a gente fala sobre aspectos de história de vida, né? A gente está falando de padrões de desenvolvimento, crescimento, maturação, reprodução, tempo de vida reprodutiva, sobrevivência, tamanho, estágio de desenvolvimento dos organismos, para aqueles que sofrem metamorfose. Tudo isso sumariza o que é a história de vida de um organismo. A reprodução, ela é o aspecto central quando a gente fala de história de vida, porque os processos evolutivos eles são o objetivo central de qualquer organismo vivo, e esse processo evolutivo afeta qualquer um desses processos que estão aqui listados para vocês, além de outros. Quando a gente fala em reprodução, então, tem vários mecanismos, vários processos envolvidos a isso, como eu já tenho falado aqui no início da aula, né? A gente pode colocar aqui 7 pontos principais, mas que não são só eles, né? Sistemas de acasalamento, sistemas de determinação do sexo, características sexuais secundárias, preparação dos locais de desova, modos de fertilização, cuidado parental e o número de oportunidades de reprodução. Esse vai ser o conteúdo básico dessa aula e também do material que eu passei para vocês, mas além disso a gente tem algumas outras informações complementares relacionadas a sazonalidade reprodutiva e algumas questões ambientais também que vão ser tratadas ao longo ali mais pro final, ciclo desse tipo, tá? Bom, começando aqui então em sistemas de acasalamento. A gente tem basicamente duas categorias, né, que a gente vai ter ali promíscuos, né, e monogâmicos, sendo que promíscuo é a maior parte, é a estratégia mais comum em peixes, né, que é quando não ocorre a escolha por um parceiro, né. Macho e fêmea eles vão se reproduzir com mais de um parceiro ali na estação reprodutiva. Na maior parte dos peixes que são migradores e que formam cardumes, nem tem exatamente um parceiro, né? Os indivíduos eles soltam ali a massa de ovócitos, né? E de espermatozoides, e o processo de fecundação ocorre externamente sem definição comum. A gente tem a ver a formação de pares, né, que permanecem juntos e acasalam por uma estação
uma única estação reprodutiva ou, em alguns casos, por várias estações reprodutivas, né? Bom, a gente tem dentro ali dos promíscuos, né, o poligamismo, né, que pode ser onde somente um dos sexos eles têm vários parceiros, né? E daí a gente tem a subdivisão. Poligênico é quando o macho ele tem muitas fêmeas, né? Isso é o mais comum, né, que a gente tem. E poliândrico é uma fêmea com muitos machos, né? Ele é mais raro. Um exemplo que a gente tem seria do Crenocus espilurus. O macho faz o cuidado parental. Então, após a desova, o macho fica cuidando da desova e a fêmea ela fica disponível ali para outra possível acasalamento, né? A gente tem as características sexuais secundárias, então, que não tem nada de muito diferente do que é pra gente, né? São além das gônadas para definir o sexo, são esses outros atributos. E daí a gente tem as espécies que são monomórficas, onde o macho e fêmea eles não são distinguidos, né, por caracteres sexuais secundários, somente por caracteres sexuais primários. Isso envolve uma grande parte das nossas espécies, né? E a gente tem daí a única opção para fazer a sexagem, a biologia, né, e a determinação das gônadas, né, determinação sexual a partir das gônadas. Aqui vocês veem um exemplo de Proquilodos nigricans, o curimatã, né, onde a gente tem a fêmea aqui, a gente consegue ver a gônada bem desenvolvida, e o macho. Essa daqui é a gônada do macho também bem desenvolvida. E esse é basicamente o mecanismo que a gente tem para fazer a sexagem dessa espécie. E a gente tem aquelas espécies que são dimorficamente semelhantes, e você consegue distinguir o macho e fêmea muito claramente, né? Nisso a gente tem os atributos permanentes, tamanho e forma do corpo, mas não só isso, também geralmente está associado à presença de nadadeiras diferenciadas, né? É muito comum machos terem nadadeiras mais desenvolvidas, porque elas estão associadas a um processo de cortejo, de seleção sexual em muitos casos, né? A gente tem aqui dois exemplos, um da poecília, né, onde a gente tem um peixe ornamental muito conhecido justamente porque os machos têm esse desenvolvimento das nadadeiras, e o Crenocus, né, spilurus, que também é um peixe que o macho tem as nadadeiras bem desenvolvidas, um peixe muito bonito. E a gente tem outros caracteres sexuais secundários que são temporários. Nesses temporários a gente tem tubérculos nupciais, órgão copulador, gonopódio, né? O tubérculo nupcial ele é bem presente em ciclide, né? Em carazo, tucunaré. O órgão copulador, como por exemplo o gonopódio, ele é presente em algumas espécies de ciprinodontiforme que tem fecundação interna, né? Fertilização interna. E algumas espécies de bagre, essa aqui é uma espécie amazônica, que desenvolvem, tem uma mudança, né, no primeiro raio da nadadeira dorsal e também nadadeira anal, e são, a gente não entende muito bem como que eles são usados em termos funcionais, mas que estão associados ao processo de acasalamento ali, de cópula. Como que acontece a gente ainda não conhece. Mudança de coloração, né, onde os peixes ficam com colorações muito mais vívidas, né, em geral, mais chamativas durante o período reprodutivo. Papila ovopositora, que é o desenvolvimento de papila, principalmente por fêmeas que fazem a ovoposição, né, liberam os ovos. Bom, e a gente tem daí os polimorfismos, né, que eles estão presentes também dentro de machos, né, e não são tão comuns, mas estão presentes em algumas espécies, estão geralmente associados a uma posição
hierárquica, né? Então você pode ter alguma característica que ela acaba sendo uma característica sexual secundária de certo modo, né? Porque ela vai mostrar um macho dominante, né? Alguma posição hierárquica que está associado possivelmente à escolha de fêmeas também, né? Que não é presente tipo em todos os machos, né? Não é presente em todos os indivíduos de um sexo, né? Ele está presente em alguns indivíduos só porque ele está associado com hierarquia e que de alguma forma acaba se relacionando com esse processo de seleção sexual, disputa por fêmeas, por cópula, também além de território. Exemplos de polimorfismo secundário são, que a gente tem aqui bem conhecido, né? São de trabalhos da professora Christina Cox para peixes elétricos, né? E aqui a gente tem dois exemplos, Apteronotus bonaparte e Odontos ternarchus sternacogiton e Oedomognatus. São, na verdade, dois gêneros diferentes e mostrando essas diferenças, né, que tem no desenvolvimento desses espinhos aqui na ponta do focinho. Bom, daí a gente tem o sistema de gênero, né? O sistema de gênero, ele está bastante associado a qual é a proporção sexual, como que vai dar essa estrutura sexual que a gente tem ali na população das espécies, né? A gente tem o sistema gonocorístico, né, onde os sexos eles são fixados na maturidade, então a definição de sexo ela já aconteceu. E você tem o indivíduo que é macho e que é fêmea e aquilo está definido, né? E a gente tem os hermafrodita, né? Nesse caso a gente tem indivíduos que ou sofrem ou têm as duas gônadas presentes ao mesmo tempo no indivíduo. O indivíduo tem gônada macho, né, e gônada fêmea, ovário e testículo ao mesmo tempo, né? E daí a gente chama isso de hermafroditismo simultâneo. Dois exemplos que a gente tem de hermafroditismo simultâneo é da Cryptolebias e dos serranos, né? Essa espécie de Cryptolebias, ela é um gupizinho, né? E serranos é uma espécie marinha. E esses indivíduos, eles têm essas duas gônadas ao mesmo tempo. Elas podem ser ativas, funcionais ao mesmo tempo em alguns casos, e tem daí autofertilização. Em outros casos, não. Em outros casos, não tem, elas não são ativas ao mesmo tempo e você tem fecundação cruzada, né, entre indivíduos machos e entre indivíduos fêmeas sem muito problema. No caso da Cryptolebias, tem o processo de autofecundação, né? E a prole que é produzida ela é toda de clones, né? Eles são todos o indivíduo produzido é um clone do seu pai. Daí a gente tem o hermafroditismo sequencial, né? Onde o indivíduo de um sexo ele muda em algum momento da vida para outro, né? A gente tem duas categorias, o potândrico, onde a gônada ela é primeiro de macho, né? Primeiro a gônada atua como testículo e depois ela se diferencia como uma fêmea, né? A gente tem alguns estudos de histologia que sugerem que isso talvez em Satanopédia. E é bem conhecido que onde os indivíduos maiores, né, os machos maiores, mais velhos, eles acabam se tornando fêmeas ali. E a gente tem o outro que é o protogênico, né? Onde a gônada ela primeiro atua como um ovário e depois você tem a transição para testículo.
Esse hermafroditismo sequencial, ele é bastante interessante porque geralmente ele está associado à mudança, né, à transição de uma condição de funcional das gônadas para outra, ele geralmente está associado com algum contexto social de densidade de machos, de fêmeas, que tem ali na população. Então acaba sendo um processo que decorre de contexto social e não por outras razões, né? Bom, a gente tem, além disso, o processo partenogênico, né? Que é quando a gente tem daí o sistema ginogenético, que é quando a população ela é constituída basicamente por fêmeas. A gente tem como exemplos o Poecilopsis e a Poecilia, onde a gente tem fêmeas que são basicamente fêmeas triploides, né? E é utilizado um esperma, que pode inclusive ser de uma outra espécie, simplesmente para ativação do ovócito e ter o processo de desenvolvimento, né? Nesse caso aqui, sempre são produzidas só fêmeas. No caso que eu tinha falado antes, da Cryptolebias, ela produz clones e às vezes é macho, às vezes é fêmea. Dependendo da condição que você tem de temperatura, condição ambiental, você pode ter a produção mais de machos, né? E a gente tem a hibridogênese, né? Que é uma população formada por fêmeas diploides, né? O óvulo ele é fertilizado pelo macho. Também pode ser de qualquer outra espécie, né? De uma espécie relacionada. E dá origem, né, a uma espécie híbrida, ali, ao indivíduo que é híbrido, né? Esse genótipo paterno que ele é assumido, ele se expressa nos descendentes se ela for fêmea, né? No entanto, essa fêmea, ela não transmite esse conteúdo genético paterno para frente. O que ela passa, ele é perdido por meiose, o que ela passa para o descendente dela é somente o conteúdo genético materno. O paterno ele não é passado para frente. E um desses casos é o Poecilopsis. É muito interessante porque esses casos de partenogênese, eles são especialmente comuns dentro de um grupo de peixes chamado Cyprinodontiformes, é onde a gente tem uma diversidade de estratégias super bizarras, interessantes e diferentes. Ele muito utilizado para estudos de evolução de caracteres reprodutivos.